E quando a Leila pensou que tinha vencido a batalha contra o Flamengo, aconteceu uma reviravolta. Boca Juniors está interessado na contratação de Léo Pereira e Colo-Colo faz sondagem em Eric Pulgar durante as férias do volante no Chile. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira. Uma sexta-feira muito agitada no Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, deixa eu falar com você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, é muito importante para o nosso trabalho, também importante demais para o nosso crescimento. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo falando de uma parceria importante que o Flamengo vai voltar a ter, é com o Nova Iguaçu. A informação que a relação entre Flamengo e Nova Iguaçu estava abalada, isso porque havia uma promessa feita pelo presidente Rodolfo Landim ao presidente do Nova Iguaçu, promessa ainda durante o Campeonato Carioca do ano passado, que não foi cumprida, uma promessa de repasse ali de valores, se não me engano foi na segunda partida entre Vasco e Nova Iguaçu, o presidente Rodolfo Landim prometeu que passaria metade da bilheteria para o Nova Iguaçu, repassou a metade do Vasco e não repassou ali a metade do Nova Iguaçu, fez a relação entre os dois lados ficarem abaladas e o Nova Iguaçu parou de negociar jogadores da base com o Mengão. A tendência com a chegada do BAP, a chegada do Boto e a mudança na diretoria é que volte a ter essa parceria. Vale lembrar que muitos jogadores da base do Flamengo vieram do Nova Iguaçu. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui de alguns. O Jean Lucas, que foi vendido depois por 40 milhões para o Lyon. Tem vários, tem aquele Lucas Silva, Vitor Gabriel. O Nova Iguaçu sempre teve uma boa participação assim na base do Flamengo. O garoto se destacava lá, vinha para o Flamengo sempre ali numa negociação bem bolada. Havia uma parceria entre Flamengo e Nova Iguaçu, principalmente nas categorias de base. Esse feito fez a parceria ser encerrada, mas agora a tendência é que retome e é bom também, a gente está sempre vendo esses clubes de menor expressão, sempre aparece uma joia lá, sempre aparece um jogador com qualidade, a gente pode trazer para o Flamengo e fortalecer cada vez mais o Mengão. Por falar nisso, o José Boto já teve a primeira tarefa no Flamengo, que foi negar a ida do zagueiro João Vitor, destaque do Sub-20 do Flamengo, para o Sul-Americano Sub-20. Hoje o técnico Ramon fez uma convocação e iria convocar o João Vitor, jogador do Flamengo. Porém, o Boto negou, já que o Flamengo quer usar o jogador durante a equipe profissional, na equipe profissional durante os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Por conta disso, o jogador não foi convocado. Quem foi convocado pelo Ramon Menezes, né, que é o técnico da seleção Sub-20, foi o garoto Iago, também da base do Flamengo, também zagueiro. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre saída de jogadores, porque o Colo-Colo do Chile aproveitou as férias do Eric Pulgar e ele está lá no país curtindo um pouco a família e fez uma sondagem ao jogador. A informação é que o Colo-Colo estaria interessado na contratação do atleta e estaria disposto, inclusive, a abrir uma negociação com o Flamengo. Vale lembrar que o Eric Pulgar tem contrato com o Flamengo só até o final de 2025. E aí a situação, gente, é basicamente a seguinte: essa é a última janela que o Flamengo tem para negociar o Eric Pulgar. Por quê? Na janela do meio do ano, ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça, então ninguém vai querer pagar por ele. Se for para vender, tem que vender agora. O jogador já teve 3 propostas do Flamengo para ter uma renovação de contrato, não aceitou nenhuma das 3. Isso deixa muito claro que ele não quer permanecer no Flamengo. As informações é que ele está insatisfeito com o futebol brasileiro, problemas pessoais, coisa do próprio jogador. E aí ele quer sair. Acho que se o Colo-Colo chegar com uma proposta que seja boa para o Flamengo, como eu disse, é a última janela que o Flamengo pode negociar o jogador. Acho que o Flamengo tem que aproveitar para poder negociar o atleta e ver o que é melhor para todo mundo. Bom, vamos
mudar o assunto aqui agora para falar sobre Léo Pereira no Boca Juniors. Flazoeiro, que história é essa? Então, rapaziada, o técnico Fernando Gago, que é o técnico do Boca Juniors, pediu a contratação do Léo Pereira na equipe argentina. A situação do Boca, gente, é a seguinte. O Boca esse ano não disputou a Libertadores e eu não vou nem falar só do Boca. Eu vou falar das equipes argentinas no modo geral. A Argentina vive uma situação financeira muito difícil, muito complicada por lá. E assim, a menos que o Léo Pereira queira sair do Flamengo, a menos que ele queira ser negociado para ele poder jogar no Boca. Do contrário, eu acho muito difícil que isso vá para frente, ainda que seja um desejo do técnico lá. Primeiro, o Flamengo não vai ter interesse de negociar o Léo Pereira, já que pode perder. Tem a situação do Léo Ortiz para a Juventus, tem a situação do Léo Ortiz para a Juve, tem a situação do Fabrício Bruno para o Rennes, tem o Davi Luiz no final de contrato. Então assim, você tem 3 situações envolvendo o zagueiro. Então acredito que o Flamengo não vai querer negociar o Léo Pereira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não acredito que o Boca Juniors ia ter a grana suficiente para chegar no Flamengo, fazer a proposta e levar o jogador. Tudo isso tem que ser muito analisado, muito estudado, até para a gente não perder um atleta que realmente pode fazer a diferença. Bom, falar agora de reviravolta, porque o negócio é o seguinte, quando a Leila ela pensou que estava tudo bem, que ela já tinha vencido a disputa com o Flamengo, reviravolta. Após a recusa, o Flamengo estuda fazer uma nova proposta por João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. O novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está entusiasmado. O Boto chega no Rio de Janeiro na semana que vem. Eu vou dizer uma parada para vocês aqui. O Boto, se eu fosse o Boto, na moral, eu chamaria ele para um café, mano. Vamos tomar um café aqui. E aí, num café, pessoalmente, você mostra o projeto, você mostra o que você está disposto a fazer, você mostra o que você está disposto a pagar por ele. O Flamengo já disse que, pelo Flamengo, não tem problema nenhum de pagar os 2 milhões de reais ao Palmeiras, que é a multa rescisória do profissional. A primeira proposta, ela foi negada. O profissional disse que deu a palavra dele para a Leila, que iria com a Leila até o final do mandato dela e que ele, até 2027, né? E que ele iria cumprir a proposta com a Leila. Agora vamos lá. A Leila poderia estar terminando o mandato agora, em 2025, porque teve eleição lá também, né? Em 2024. Então assim, talvez, é ponto de vista. Eu fui com ela até o final do primeiro mandato dela. O segundo, eu já não tinha mais a promessa. Eu acho que para começar a se negociar com esse profissional, teria que ser desse jeito, teria que ser dessa forma. Mas a primeira proposta foi recusada e ele alegou justamente isso. Falou, olha, eu dei minha palavra para presidente e eu não vou voltar atrás na minha palavra. Eu falei para ela que eu iria com ela até o final do mandato dela. Vamos esperar para ver como é que vai ficar também essa situação de JP Sampaio. Bom, mudando de assunto, falando de mais jogadores que podem sair do Flamengo, voltando a falar do Alan, a informação é que o Pumas do México quer contratar um jogador e que Felipe Luiz e José Boto vão decidir sobre o futuro do atleta já nos primeiros dias do português no Flamengo. Vale lembrar também que o português já está há mais de 20 dias trabalhando, debruçado ali sobre o elenco do Mengão, estudando, vendo, até para não chegar aqui tão perdido, e que ele tem tido conversas aí constantes com o novo presidente eleito, o BAP. Por falar em BAP, essa semana, ontem, na verdade, quinta-feira, já começou oficialmente o processo de transição. Então, BAP, Landim, gestão antiga, nova gestão, já começam a fazer ali o processo de transição, de mudança mesmo, né, de gestão, da gestão do Rodolfo Landim para a gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP. Torcer para que dê tudo certo, que o Flamengo também consiga ter, né, bons momentos e boas vitórias e boas conquistas também com o BAP aí à frente e com o José Boto à frente do futebol, tá certo? Bom, galera,
Queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, é muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento. Se você não é inscrito, se inscreve aí porque vai ajudar bastante a gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!